Fluminense fatura valor milionário em 2024 e isso se reflete na contratação já confirmada do volante Hércules, a maior em números absolutos da história do Fluminense. A gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo aqui. Tem ex-jogador do Fluminense voltando para o futebol carioca e não descarta retornar ao Fluminense. Além disso, Fortaleza definiu a pedida de valor para liberar atacante que está na mira do Flusão. Muita coisa pra gente falar nesse vídeo aqui. Desde já eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar e muito de Fluminense. Ele é cria de Xerém e tinha muito potencial, né? Era o principal jogador da chamada geração de ouro lá no Fluminense. Até subiu muito bem em 2019, teve uma participação importante, não vou omitir isso aqui. Foi um dos caras que ajudou o Fluminense a se salvar do rebaixamento naquela altura. Mas no ano seguinte já fez uma temporada um pouco mais decepcionante. É verdade que a maneira que o treinador seguinte, que foi o Odair Hellmann, jogava não favorecia tanto o seu futebol, mas também não é 100% culpa do técnico, porque ele depois não conseguiu performar em lugar nenhum. Estou falando do Marcos Paulo, que depois disso acabou deixando o Fluminense de graça, assinou um pré-contrato com o Atlético de Madrid da Espanha. Na época, de graça não, né? O Fluminense ganhou lá uma compensação financeira, porque ele tinha menos de 23 anos, ganhou 500 mil reais, né? Basicamente de graça, né? Desculpa, até porque ele é um jogador que era valorizado, o Fluminense poderia efetuar uma venda por um valor bem superior a isso. Depois dessa ida ao Atlético de Madrid, ele acabou não conseguindo se firmar por lá. Teve emprestado no Famalicão de Portugal, também no Mirandés da Espanha, e depois veio para o Brasil emprestado para o São Paulo. No São Paulo não conseguiu jogar, acabou tendo uma grave lesão. E aí, enfim, depois disso, né, não conseguiu se firmar em lugar nenhum. O Atlético de Madrid quer emprestá-lo nessa próxima temporada e o jogador também quer isso. Ele entende que voltar ao futebol brasileiro pode ser uma oportunidade para ele dar essa recuperada na carreira. Vale lembrar, né? O Marcos Paulo, por mais que já tenha esse tempo todo que ele jogou aqui, que já tenha rodado por todos esses clubes, ele tem 23 anos, é um jogador relativamente jovem. E de acordo com o portal Lance, ele negocia uma ida ao Vasco da Gama. A ideia é justamente esse empréstimo, ele tem contrato com o Atlético de Madrid, viria para o Vasco, né, voltaria para o futebol carioca por empréstimo na próxima temporada. O que me chama muito a atenção nessa notícia é que ela dá conta de que o Marcos Paulo não descarta um retorno ao Fluminense. Assim, até onde me consta, ninguém perguntou nada para ele, né? Assim, eu acho e quero crer que o Fluminense não está interessado na contratação desse jogador. Saiu daqui pelas portas dos fundos. Claro que teve muito erro do presidente Mário Bittencourt na altura. Aqui a gente reclamou bastante, né? Também é papel do Fluminense manter ali o contrato com o cara, renovar. Acabou que ele não conseguiu se firmar em lugar nenhum, mas era um jogador que tinha um valor de mercado. Na época, o Fluminense poderia ter feito um dinheiro. Ah, mas ele não jogou, não performou. Beleza, mas o Fluminense poderia ter feito dinheiro naquela altura e não fez. Acabou perdendo de graça. Mas também a maneira que ele saiu não me agradou. Ano passado ele estava aqui no Fluminense se recuperando, né, de lesão. E a pedido do Atlético de Madrid, né, é importante frisar isso, e cavou muito esse retorno ao Fluminense. Felizmente o Fluminense não fez uma proposta por ele. Eu acho que não seria uma boa contratação, tá, por parte do Fluminense. O Marcos Paulo é um jogador que não conseguiu se firmar em lugar nenhum, e até pensando na maneira que o Mano Menezes joga, pensando ali no segundo semestre, né, de 2024, a maneira que ele veio montando o Fluminense, eu não consigo enxergar um jogador das características do Marcos Paulo entrando nesse time. Para mim, no elenco do Fluminense, um jogador que joga mais ou menos na mesma posição, com características parecidas, é o Terãs. A gente vê que o Terãs sequer entra com o Mano Menezes, porque não vou nem discutir a qualidade técnica, mas é uma posição que ele não usa, né? Aquele meia atacante, segundo atacante, um cara que joga por dentro, mas não é um meia criativo como o Paulo Henrique Ganso, é um cara mais de pisar na área, de chegar e tudo. Não vejo essa posição existindo na maneira que o Mano Menezes joga. Então, assim, para além da questão de qualidade do Marcos Paulo, qualidade ele tem, né? A questão dele eu acho que é muito extracampo, foram lesões e decisões erradas na carreira. Mas não vejo ele performando num time do Fluminense, então que vá para o Vasco da Gama, seja feliz lá, só não seja muito feliz, né? Não faça gol no Fluminense, etc e tal, não ganhe nenhum título com o Vasco, porque a gente não quer isso acontecendo, mas o Lance traz essa informação do Marcos Paulo negociando a ida dele ao Vasco e ele não descarta um retorno ao Fluminense. Quero saber de você, tricolor, que está assistindo esse vídeo aqui. Você concorda comigo ou discorda? Marcos Paulo seria um bom reforço para o Fluminense? A gente está perdendo um jogador para o Vasco ou é um livramento? Deixa aqui sua opinião nos comentários.
Tem jogador que tá na mira do Fluminense com um valor de mercado definido e um valor elevado. A gente vai conversar bastante sobre isso. Só antes lembrar você, ligado aqui na Central, de fazer parte do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo o que acontece com o Fluminense na palma da sua mão, diretamente no seu WhatsApp. Para fazer parte é muito fácil e muito simples. Você vai correr no comentário fixado desse vídeo, lá vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai abrir automaticamente no seu WhatsApp o canal da Central. Aí você vai apertar o botão seguir de maneira 100% grátis e você vai estar fazendo parte do nosso canal lá no WhatsApp. Vai receber tudo o que acontece com o Fluminense na palma da sua mão. Então tô te esperando por lá para ficar sabendo de tudo do Flusão. Beleza? Vamos falar dessa informação. Quem traz é o jornalista Afonso Ribeiro, do jornal O Povo. E ele fala sobre o Fortaleza fazendo a pedida dele pelo atacante Renato Kaiser. O Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor, já tinha trazido essa informação. O Fluminense tem interesse nesse atleta, visando ali substituir o John Kennedy. A gente sabe que o John Kennedy está indo para o Pachuca, do México, e aí o Renato Kaiser viria como esse atacante de composição de elenco para o Fluminense. Ele tem contrato com o Fortaleza até o final de 2025, ou seja, até o final do ano que vem. E o Fortaleza quer 2 milhões de dólares, cerca de 12 milhões de reais, para negociar o atacante. Cara, o Renato Kaiser não é titular no Fortaleza, é um jogador de composição de elenco, estava emprestado ao Criciúma, inclusive na primeira parte do campeonato. Essa pedida eu acho completamente desproporcional. Sinceramente, se o Fluminense trouxesse o Renato Kaiser, de graça, olha, o Fortaleza liberou ele de graça, 100% de graça pro Fluminense, eu já acharia caro, já acharia ruim. Tendo que pagar essa pedida de 12 milhões de reais, cara, é muita coisa. O Renato Kaiser nunca valeu isso e não vale, segue não valendo esse valor. Eu não acho que o Fluminense deveria fazer essa contratação, não. Outras fontes já indicam de que o Fluminense não tem interesse no Renato Kaiser, que foi só uma sondagem feita lá atrás, o Fluminense já desistiu, enfim. Eu espero de fato que o Fluminense não avance por essa contratação, porque é um jogador que eu acho que agregaria pouco ao elenco do Fluminense. Com essa pedida do Fortaleza de 12 milhões de reais, meu Deus do céu, né? Não vale nem perto disso esse jogador. O Fluminense fatura valor milionário em 2024 e tem tá no top 7 ali de patrocínios do futebol brasileiro. A ESPN fez esse levantamento e o Fluminense, ao lado do São Paulo, ambos patrocinados pela Superbet, ganham 52 milhões de reais ao ano. Tem aqui, né, o top 12, né, todos os 12 grandes aqui nessa lista. Quem lidera é o Flamengo, com a PixBet, ganhando 115 milhões de reais ao ano. Depois vem o Corinthians, com a Esportes da Sorte, ganhando 103 milhões de reais ao ano. Em terceiro lugar, o Palmeiras, tem a Crefisa e a Faculdade das Américas, ganhando 81. Aí existem algumas negociações lá, né, para entrar uma casa de apostas no lugar da Crefisa, que jogaria esse valor para cima, mas ainda nada fechado. Em quarto está o Vasco, com a Betfair, ganhando 70 milhões de reais por ano. Quinto vem o Atlético Mineiro com a H2Bet, ganhando 60 milhões de reais por ano. Em sexto tem o Santos com a Blaze, 55 milhões de reais por ano. Aí em sétimo aparece Fluminense e São Paulo, 52 milhões de reais ao ano com a Superbet. Em nono, o Cruzeiro com a Betfair, 40 milhões de reais ao ano. Décimo, Grêmio e Internacional, os dois com a Banrisul, 30 milhões de reais ao ano. E em 12º lugar, o Botafogo com a Parimatch, 27,5 milhões de reais ao ano. Impressionante, né? Que tirando a Crefisa e Banrisul, o resto é tudo casa de aposta, né? Todas as casas de aposta aqui patrocinando esses times brasileiros. Tem alguns acordos aqui que devem ser atualizados, né? Eu sei que tem um boato lá de que a KTO, que inclusive é uma outra casa de apostas, pode fechar com o Grêmio e com o Internacional, e aí subiria esse valor de 30 milhões. O próprio Botafogo com a Parimatch, né? Atual campeão da Libertadores, vai jogar o Super Mundial ano que vem também. Esse valor aqui de 27,5 deve aumentar, o Botafogo deve renovar com a Parimatch ou arrumar um outro patrocinador. Esse valor tá de fato muito baixo. Cara, a gente vai vendo que o próprio Fluminense e o São Paulo meio que vão se desatualizando, né? O Santos passa o Fluminense, o Atlético Mineiro passa o Fluminense e o São Paulo também. O acordo foi assinado no começo de 2024, esses acordos aí, tanto do Santos quanto do Atlético, foram assinados depois. E, cara, cada vez mais se inflaciona esse mercado de patrocínios no futebol brasileiro. Se você lembrar, cara, 2021 o Fluminense fechou com a Betano, ganhava, era 8 milhões de reais. Agora já ganha 52 e você vê que ninguém ganha aí nessa casa de 8, 15 milhões de reais.
Então, cada vez mais inflaciona esse mercado de patrocínios e isso acaba influenciando diretamente na contratação de jogadores. A gente está vendo um mercado de jogadores muito inflacionado. A gente comentou aqui, o Bragantino fechou a contratação do Isidro Pita. O Fluminense estava interessado por quase 30 milhões de reais. Eu até acho o Pita um jogador interessante e tal, mas para valer 30 milhões de reais, nunca. E aí, com isso, o Fluminense faz a maior contratação da sua história em números absolutos, que é a do Hércules. Mas eu tenho algumas curiosidades para trazer sobre isso. Só antes eu vou rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você está ligadinho aqui na Central Fluminense. Galera, chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Cláudio de Nilópolis, Carlos Alberto de São Luís do Maranhão, Vander Lúcio de Governador Valadares, Minas Gerais, André Nunes de São João da Barra, no Rio de Janeiro, para o Pedro lá de Goiânia e para o da Mata de Petrópolis. Um abração para a galera tricolor ligadinha aqui no canal. Fica o convite, quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome, comenta aqui embaixo falando o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então, é isso aí mesmo, né? O GE fez um levantamento das maiores contratações do Fluminense em números absolutos e o Hércules, novo reforço tricolor, aparece em primeiro lugar. O Fluminense gastou 29 milhões de reais para adquirir 70% dos direitos do jogador. Fecha o top 4, curiosamente, né, mais duas contratações feitas em 2024. O Facundo Bernal chegou no meio do ano por 20,2 milhões de reais, né? Contratação também de peso feita do Fluminense, foi lá no Defensor Sporting do Uruguai contratar o Bernal, que é um jovem jogador, jovem volante tricolor. Em terceiro lugar, lá em 2012, a contratação do Thiago Neves. Thiago Neves foi 16 milhões de reais que o Fluminense pagou à época, era o valor que o Al Hilal estava pedindo. A gente estava naquela queda de braço com o Flamengo, vocês devem lembrar bem. O Fluminense pagou aquele valor ali e trouxe de volta o Thiago Neves para ser campeão brasileiro em 2012. Fechando o top 4, no começo do ano a gente pagou 14 milhões de reais no Davi Terãs, jogador que praticamente não jogou com a camisa do Fluminense, deve deixar o clube agora nessa janela que está aberta agora de começo de 2025. Só que tem uma questão, né, gente? Isso aí são os valores absolutos, ou seja, você vê o valor em dólar, as negociações são feitas em dólar, faz a conversão para o real na cotação de momento e aí você define esse valor. Se você fizer uma correção de valor, ou seja, você avaliar somente em dólar as negociações e corrigir isso para a cotação atual, esse top 4 muda um pouco. O Hércules deixa de ser o primeiro e se torna o quarto maior investimento do Fluminense. Isso porque, por exemplo, o Thiago Neves na época foi 9 milhões de dólares. 9 milhões de dólares na época era 16 milhões de reais, mas hoje a gente sabe que o dólar está a 6 reais, então o Thiago Neves seria a maior contratação em termos de valor da história do Fluminense, 39 milhões de reais. O segundo colocado, até me surpreendeu estar vendo isso aqui, foi o Rafael Sobis, 32 milhões de reais. Sobis, então, a segunda maior contratação em termos financeiros da história do Fluminense. Em terceiro vai o Richarlison, a gente na época eu lembro que pagou 10 milhões de reais, mas com a correção hoje seriam 29 milhões, assim como o Hércules, que entraria então no top 4 com valores corrigidos. Eu, sinceramente, cara, acho que a gente tem que olhar mais para os valores absolutos mesmo, porque o Fluminense acaba pagando em real. Ah, o dólar mudou, tá mais valorizado, mas o Fluminense paga as suas contas em real. Então, por mais que o real tenha se desvalorizado bastante, eu prefiro olhar os valores absolutos mesmo ali em real. São 29 milhões que o Fluminense investiu no Hércules, um investimento alto, mas um investimento que eu vejo muito positivo, tá? Falei muito sobre isso na live ontem. É uma ótima contratação do Fluminense. Pode acontecer do Hércules não render aqui? Pode. O mundo é imprevisível, não tem. A gente tá falando de seres humanos, jogador de futebol, esse tipo de coisa pode acontecer. Mas agora, o movimento da contratação é excelente por parte do Fluminense. O Fluminense contrata um jogador de 24 anos, muito bom, vindo de uma temporada muito boa no Fortaleza. Então, assim, é o tipo de investimento que a gente espera mesmo para um time que vai jogar o Super Mundial. Olhou o cara, pô, é bom, vou lá, paguei, e é isso. O Hércules é reforço do Fluminense, 5 anos de contrato. Então, contratação muito boa do Flusão nessa janela. Depois de tanta especulação ruim, a primeira confirmada é uma ótima notícia, sim. Quero saber de você, tricolor. Você concorda comigo com essa análise sobre o Hércules? Você acha um bom reforço pro Fluminense? Deixa um comentário aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.